Muito bem, pessoal, retomando aqui então, a aula complementar à aula anterior, que foi o estudo do efeito Joule nos cabos. Então, essa aula complementar nós vamos tratar da DDP nos cabos, né? Retomando o ponto de final da aula passada, né, nós vimos que as instalações elétricas, né, o padrão que a CEMIG nos fornece, 3 fases e um neutro aterrado. Aqui fase 1, 2 e 3, nós também vamos chamar de fase A, fase B, fase C. Tá? Um exemplo, né, de uma situação muito corriqueira, eu preciso alimentar um equipamento que está distante, vamos dizer aqui para o nosso exemplo, o meu equipamento está distante 25 metros do ponto de alimentação. Eu vou alimentar esse equipamento com um cabo que possui uma resistividade de, por exemplo, 0,01 ohm por metro. Tá? Esse equipamento, essa carga, vai possuir uma resistência interna, né, de, por exemplo, 5 ohms. Então, eu tenho um equipamento de resistência interna 5 ohms, está distante 25 metros do ponto de alimentação. Vou escolher para essa minha alimentação, vamos dizer que eu tenha aqui uma tensão de fase neutro igual a 220 volts. Esse equipamento vai ser alimentado pela tensão entre fases, né? Vai ser alimentado pela tensão de linha, que não será 220 volts. Né? Vamos fazer essa ressalva de uma vez. Bom, começando aqui então, se nós temos uma tensão fase neutro de 220, nós vamos ter uma tensão fase, uma tensão entre as fases, né, igual, como vimos na aula passada, igual a 220 vezes a raiz quadrada de 3. Então esse meu ponto de alimentação vai possuir uma tensão fase-fase, que é o mesmo que tensão de linha, igual 220 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 381. Vamos colocar o valor normalizado, 380 volts. Né? 380 VAC, né? Conforme já dissemos, que é o valor que produz trabalho. Na verdade, a gente sabe que essa tensão atinge um pico muito maior do que 380, que ela vai a 380 vezes raiz de 2, depois atinge um pico negativo igual a menos 380 vezes raiz de 2. Isso se eu tiver uma rede conforme normalizado em 60 Hz, vai acontecer 60 vezes por segundo essa variação, mas que no final das contas vai me equivaler a 380 volts eficazes. Bom, então a minha carga foi conectada entre duas fases dessa. Né? Digamos que ela está conectada entre a fase A e a fase B. E está distante 25 metros. Esse aqui é o meu equipamento. Internamente, estamos considerando que ele possua uma resistência de natureza ohmica. Isso é, por exemplo, um aquecedor elétrico. Né? E foi informado também que esta resistência possui um valor nominal de 5 ohms. Bom, 25 metros. Daqui até aqui. Lógico, se eu tenho 25 metros nesse percurso, o outro percurso também será de outros 25 metros.
O que acontece com esse circuito dado? Vejam só, eu usei 25 metros de um cabo que possui uma resistência de 0,01 ohm por metro. E mais 25 metros do mesmo cabo para conectar o outro lado da minha carga. Então eu preciso considerar essa resistência que eu adicionei ao circuito. Ela agora vai estar uma resistência do cabo somada à resistência do circuito, do equipamento, somado ao outro braço da resistência do cabo. Essa resistência do cabo será igual a 25 vezes 0,01 ohm por metro. São 25 metros. Isso vai resultar em 0,25 ohms. Como são dois lances, né? A corrente que passa por aqui tem que retornar por aqui. Então nós vamos ter uma resistência total do cabo igual a 0,25 vezes 2, que vai ser igual a 0,5 ohms. Percebam que esse valor de resistência já é 10% da resistência da carga. Isso vai trazer um prejuízo adicional, porque parte da energia que alimentaria a carga vai ficar perdida no cabo. O que eu quero saber nesse circuito? Bom, eu quero saber qual que vai ser a potência dissipada por essa carga, quantos volts eu vou ter perdido aqui no cabo, e vou querer saber também qual que vai ser a perda de potência, ou seja, se eu tivesse ligado a carga lá direto no ponto, sem nenhum cabo adicional, qual que seria a potência que eu estou dissipando? Como eu liguei com um cabo adicional, o que aconteceu com a potência? Então vejam só, para esse circuito, nós vamos ter, já calculamos aqui a tensão que está alimentando a minha carga, mas está alimentando lá no ponto, né, de derivação dela. Depois teve todo esse trajeto para acontecer. Sabemos pela lei de Ohm que I é igual a V sobre R. Qual é o R? É a resistência total do meu circuito entre esse ponto e esse de chegada. Eu tenho aqui então essa corrente vai ser igual à tensão que está alimentando, já calculamos 380 volts, dividido pela resistência, que agora eu tenho 5 ohms da carga, mais 0,5 ohms dos cabos, que é 0,25 desse com 0,25 desse outro. Então vou ter um R aqui igual a 5 mais 0,5. A minha corrente, portanto, será igual a 380 dividido por 5,5, o que vai resultar para nós em 69,09 amperes. Essa é a corrente que está sendo retirada da rede para alimentar essa carga. Bom, com essa corrente, qual vai ser a potência desenvolvida na carga? A potência é igual. Nós temos a equação da potência. A potência é igual a V vezes I. Eu tenho I, mas eu não tenho o V que está aqui, porque eu tive uma queda de tensão para chegar lá. Mas eu tenho também que a potência pode ser resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, potência igual a R vezes I ao quadrado. Então, a potência lá na carga vai ser o R da carga, que é 5 ohms, vezes a corrente que está passando pela carga ao quadrado. Como esse circuito é sério, a corrente é a mesma, que sai daqui, passa pelo fio, passa pela carga e volta para a rede. Então, 5 vezes 69,09
ao quadrado. Isso vai resultar para nós num valor de potência de 5. Uau! Resultou numa potência igual a 23.868 watts. Aproximadamente 24 quilowatts. Aproximadamente 24.000 watts. Essa é a potência que está alimentando a carga ligado nessa situação. Bom, estou perdendo alguma coisa nessa condução? Estou perdendo. Quantos volts eu perdi para chegar até a carga? Ora, a lei de Ohm me diz que V é igual a R vezes I. Quero saber quantos volts ficou em cima dessa seção do cabo. Eu sei que essa seção de cabo possui uma resistência de 0,25 ohms. Então, a queda de tensão aqui vai ser 0,25 vezes qual é a corrente que passou aqui para alimentar a carga. Já descobri que passou uma corrente de 69,09 amperes. Então eu tenho essa queda que eu vou chamar de V1 igual a 69,09 vezes 0,25 ohms, que é a resistência do cabo naquele segmento. Deu 17,27 volts. No retorno, eu tenho a mesma resistência, está passando a mesma corrente, então vou ter também um V2 igual a 17,27 volts. O que resulta numa queda total de 34,54 volts. O que significa isso? Né? Significa que dos 380 volts que a rede está me entregando, apenas uma quantidade igual a 380 menos 34,5 está chegando na minha carga, que é exatamente igual a 345,5 volts. Bom, então eu perdi, né, 34 volts e meio. Né? Ao invés da minha carga ser alimentada com 380, ela está sendo alimentada com 345. Né? Isso significa uma perda de potência. Se esse equipamento está aqui para gerar calor, vejam só, uma parte do calor que deveria estar sendo gerado pelo equipamento está ficando perdido no meio do caminho e está ficando perdido no cabo. Eu estou aquecendo o cabo, quando a minha intenção era aquecer apenas o meu equipamento aquecedor. Tá? Percebam o seguinte, se esse equipamento estivesse ligado próximo à rede, né, sem perda de cabo de conexão, nós teríamos uma potência nele igual a, deixa eu liberar essa parte aqui, nós teríamos, se conectados diretamente no ponto de alimentação, nós teríamos uma potência desenvolvida no equipamento igual à resistência desse equipamento. Vamos ver o seguinte, a corrente que ele iria consumir ali, se ligado diretamente,
seria igual a tensão de alimentação dividido pela resistência interna do equipamento, que vai ser tensão de alimentação 380, dividido pela resistência do equipamento 5 ohms. Isso aqui resulta para nós numa corrente de 76 amperes. Com essa corrente e a tensão de 380, nós vamos ter uma potência igual a V vezes I, que será igual aos 380 volts da alimentação vezes 76 amperes que o equipamento está consumindo. Vezes 380, nós teremos 28.880 watts, ou seja, aproximadamente 29 kW. Ora, na situação que está a 25 metros de distância, esse equipamento está produzindo 24 kW. Mas se ele tivesse conectado direto no ponto de alimentação, 29 kW. Significa que eu estou tendo 5.000 watts de perda devido a essa alimentação distante. 5.000 watts eu estou perdendo para o cabo. Está ficando aqui 2.500 watts nesse cabo e outros 2.500 watts no outro cabo. Ora, 2.500 watts em cada seção de cabo estou perdendo, então estarei perdendo 5.000 watts só em calor distribuído no cabo. Olha o problema que eu tenho ali. 5.000 watts é a potência de um chuveiro elétrico no inverno. É o calor produzido por um chuveiro elétrico na posição inverno, que esquenta uma grande quantidade de água por minuto. Então, dá para a gente intuir que é uma perda bastante significativa. O que eu posso fazer para minimizar essa perda? Eu poderia estar usando ali, por exemplo, um cabo que tivesse uma resistência menor por metro. Né? Esse que eu estou usando tem uma resistência por metro de 0,01 ohm para cada metro. Se eu utilizar um cabo de bitola maior, um cabo mais grosso, né, provavelmente com uma resistência por metro menor. Ou se eu utilizar um material condutor mais nobre, não sei, pode ser, né, não especificamos aqui no início, mas digamos que isso aqui fosse um cabo de alumínio. Se eu trocar por um cabo de cobre de mesma bitola, a resistência por metro será menor. Se já é um cabo de cobre, então eu vou precisar trocar por um cabo de bitola maior para que possa ter uma perda menor no meu circuito elétrico. E dessa forma, tendo uma perda menor, vai sobrar uma potência maior para alimentar a minha carga. Esse é o grande dilema da instalação elétrica. Se eu aumento a bitola do cabo, eu encareço o circuito. Se eu uso um cabo de bitola menor, vai baratear a minha instalação, mas eu não vou ter a eficiência esperada pelo equipamento e eu ainda corro o risco que essa potência perdida no cabo, nós sabemos que a quantidade de calor gerado por efeito Joule é a potência vezes o tempo em segundos que o equipamento está ligado. Então, um cabo que está, né, me provocando uma perda de 5.000 watts, né, ao longo do tempo de uso, vai me provocar um calor acumulado relativamente alto. As consequências desse calor, nós já falamos sobre ela. Né? Pode ter uma consequência altamente danosa. No mínimo, né, se não pegar fogo, se não incendiar a instalação, no mínimo pode provocar o ressecamento desse material do isolamento do cabo, né, que frequentemente é um plástico. Né? Esse material plástico, sofrendo esse grau de calor, vai deteriorar até chegar ao ponto dele
ficar ressecado, quebradiço e perder sua propriedade isolante. Tá ok? Então, tá dado o recado, né? Na instalação que nós visualizamos aqui, né, eu perdi 5.000 watts entre o ponto de alimentação e o ponto do equipamento, né, que significou uma perda em tensão de 34 volts e meio. Né? Tensão que chegou aqui, eu perdi aqui 17,27 e perdi outros 17,27 volts nessa outra seção, chegando para minha carga apenas 345 volts e meio, né, dos 380 que eu peguei do ponto de alimentação. Ok? Muito obrigado então por visualizar esse vídeo. E agora atenção na resolução dos exercícios propostos. Vai ser o nosso quarto trabalho. Valeu!